Bom, pessoal, nós vamos estar, certo, sempre que possível, é, gravando alguns vídeos para que vocês possam, no tempo disponível, assistir, certo? Para poder material auxiliar para ajudar no Enem de vocês, na preparação para o Enem de 2024. Então, esse vídeo aqui está abordando um pouco da, da parte básica da química, certo? Vamos seguir uma sequência, para que a gente possa é, fazer sentido no nosso estudo. Então, nesse primeiro vídeo aqui, nós vamos abordar um pouco sobre a questão de matéria e energia, e nos demais vídeos vamos abordar os conteúdos certo do todo o ensino médio aí. Vocês vão estar podendo acompanhar, certo? Assistindo os vídeos lá no YouTube. Depois vocês vão receber um link, e esse link ele traz para vocês, certo? O que é necessário para que vocês possam acompanhar aí, acompanhar os vídeos, né, no YouTube. Então, toda vez que você vai começar a estudar a química, você tem que partir de um ponto específico, certo? Então, como a gente quer solidificar uma base, né, construir uma base sólida, então faz necessário que a gente tenha conhecimento certo dos conceitos básicos da química. E entre esses conceitos básicos, nós temos a presença da matéria e energia. Se você for procurar uma definição, certo, bem básica e objetiva para a matéria, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se for procurar uma definição de energia, é a capacidade de realizar trabalho. Então, na química, certo, a matéria está presente porque o objeto de estudo da química é a matéria e a energia também participa porque essa energia causa transformações nessa matéria. Então a gente não pode, certo, desvincular uma da outra. Elas estão relacionadas diretamente. A matéria, porque é o objeto de estudo da química, e a energia, porque a energia vai ocasionar transformações nessa matéria. Sendo dessa forma, a gente entra na primeira parte, né, desse material, que trata sobre fases de agregação. Essas fases de agregação nada mais são do que as mudanças de estados físicos da matéria, que você pode chamar também, ou passagem de estado físico da matéria. É aquele velho diagrama que geralmente aparece no seu ensino médio no primeiro ano, quando o professor ou professora coloca para você identificar, certo, que nome é dado a cada uma dessas passagens, né, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e assim por diante. Mas a gente precisa, certo, ir mais aprofundar um pouco mais e entender um pouco sobre o comportamento, certo, da substância no estado sólido, também o comportamento da substância no estado líquido e no estado gasoso. Ele traz para a gente aqui, certo, que no estado sólido nós encontramos partículas muito próximas, baixa energia cinética e alta organização. A energia cinética, certo, está relacionada a movimento. Então, quando ele fala que é uma baixa energia cinética, porque as suas partículas, suas moléculas, elas estão bem juntinhas, então não tem movimentação. Por isso que ele fala em alta organização, sabe? Isso é o que a gente encontra no estado sólido. Aqui nós temos um exemplo, né, de como seriam as moléculas encontradas no estado sólido para as substâncias, certo? Essas bolinhas aí, elas seriam as suas moléculas todas bem juntas, né, aqui com baixa energia cinética, baixa energia de movimentação, e você teria algo neste formato aí. Quando você vem para o próximo estado, que é o estado líquido, as partículas estão menos próximas, elas já estão um pouco afastadas, tem uma mais energia cinética e já tem uma certa desorganização, ou seja, vai haver uma movimentação dessas moléculas. Por isso que você observa aí na imagem as bolinhas já estão um pouco afastadas. Por isso que é uma característica do líquido, certo? Quando ele é colocado em algum recipiente, ele vai ter o formato daquele recipiente, diferente do sólido. No sólido não acontece isso. Qualquer líquido que você pegue e coloque em determinados recipientes, ele vai ter o formato daquele recipiente, não variando, certo, o seu volume, ou seja, não aumenta nem diminui, apenas vai variar a sua forma. Diferente do estado sólido, onde não tem variação, certo, da forma e também não tem a variação do volume. Para o estado gasoso, nós encontramos partículas muito distantes, alta energia cinética e alta desorganização. Essa desorganização, certo, se dá pela movimentação. Como temos uma alta energia cinética, então essas partículas elas se movimentam rapidamente. Aqui você tem um recipiente fechado, como você pode observar, certo? Utilizados em laboratórios, também esse recipiente é um balão volumétrico e ele tem as partículas afastadas uma da outra, bem afastadas. Mas veja que diferente do estado sólido e do estado líquido, o recipiente está tampado, certo? No estado líquido poderia estar também, mas aqui é porque no estado gasoso a substância ela tem essa capacidade de fugir, né? De, entre aspas, de fugir se ela não tiver algo que
impeça essa fuga. Então, as mudanças de fase que nós vamos encontrar, certo? São aquelas que estão associadas aos três estados que nós estamos falando, estado sólido, líquido e gasoso. Além desses três estados, existem outros estados, mas aqui a gente se detém ao estado sólido, ao estado líquido, ao estado gasoso. Mas você também encontra outros estados, certo? Que você pode pesquisar e vai ver que não são apenas três. Mas aqui, para efeito de estudo, esses três aqui são suficientes. Então, nós temos as passagens do estado sólido para o líquido, do estado líquido para o estado gasoso, certo? E aqui ele vai começar a fazer uma diferenciação entre esses estados essa passagem do estado líquido para o estado gasoso. Por quê? Porque no caso dessa passagem chamada de vaporização, certo? Essa mudança de fase, nós temos três opções, digamos assim, pode acontecer de três formas diferentes. Nós temos a evaporação, aqui é a imagem, certo? Onde nós temos a água evaporando. Nós também podemos encontrar a ebulição, certo? Que é uma panela com água fervendo e estamos fornecendo energia e aí vai ser uma vaporização de modo mais rápido. E a calefação, que é uma vaporização de forma instantânea, certo? Quando a água ela bate numa chapa quente, então acontece esse efeito aí, certo? De uma vaporização instantânea. Dessa forma, nós vamos ter, voltando, liquefação ou condensação, que também vai ter diferença entre as duas, certo? Ele vai trazer para a gente. A liquefação é quando o gás passa para o estado líquido e tem a mudança de pressão e temperatura. No caso da condensação, é o vapor que passa para o estado líquido, mudança de pressão ou temperatura. Veja que existe uma diferença. A liquefação é um gás que passa para o estado líquido, ou seja, você está no estado gasoso e você pode mudar. É necessário que ocorra uma alteração na mudança de pressão e na mudança de temperatura. Por isso tem o I destacado. Aqui, ó, essa letra E. Pronuncia I, né? Mas o E. Para indicar que tem que acontecer os dois. No caso da condensação, é o vapor passando para líquido. Então, pode acontecer com mudança de temperatura ou com mudança de pressão. Não obrigatoriamente precisa acontecer os dois. Ele vai trazer dois exemplos para a gente, né? Um exemplo para a liquefação e um exemplo para a condensação. Aí alguém pode dizer, mas não tem uma fórmula molecular, né? Está tá parecendo que é uma reação química, né? Porque tem substâncias, tem o estado que a substância se encontra, né? Que é justamente aqui, ó, esse gasoso, líquido, aqui vapor e líquido. Mas essa representação, certo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela é utilizada para indicar uma reação química. Só que nesse caso aqui, como nós estamos falando de mudanças de estados físicos da matéria, ou fase de agregação, certo? Nós estamos falando de fenômenos físicos, certo? Ou transformações físicas. Não tem nada de reação química aqui, certo? Para não confundir a cabeça da gente. E veja que ela está do estado gasoso, passa para o estado líquido e a substância é a mesma. A substância no estado inicial, ela é a mesma do estado final. Então, isso aqui não representa uma reação química, certo? É uma transformação física. Veja que a diferença, certo, é só porque um é vapor para líquido, a outra é gasoso para líquido, o estado gasoso, né? O gás carbono, certo? Também podem ser usadas essas representações, né, para as transformações físicas. Aí nós vamos ter o estado líquido para o estado sólido, a solidificação. E por fim, nós apresentamos a sublimação, que tanto é a passagem do sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido. Alguns autores, certo, alguns materiais, vão trazer como ressublimação, né? Então seria uma volta, né? Seria a ré, seria pensar, né? Dessa maneira. Então, a sublimação acontece quando você tem substâncias no estado sólido que elas passam diretamente para o estado gasoso, sem passar, certo, pelo estado líquido. É como se ela desse um pulo, certo? Mas, na verdade, esse pulo é porque são características dessas substâncias apresentarem esse comportamento. Aqui ele traz uma breve questão, certo? É encontrada muitas vezes até na internet, você consegue, né, ficar essa questão por lá. É uma questão bem simples e direta, né, tratando do que foi apresentado até o momento. Ele aborda para a gente aqui, ó, uma pedra de naftalina deixando no armário. A naftalina é uma das poucas substâncias que passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, certo? Que ocorre a sublimação. Também pode acontecer com cristais de iodo e também com cânfora. São algumas substâncias, certo? Tem também o gelo seco, né? Que também passa diretamente. Aquela fumaça que você vê ali nos shows, aquela fumaça branca, é justamente o gelo seco, certo? Que eles fazem todo um jogo lá no show, tá?
numa peça, enfim, e acontece aquela fumaça ali, certo? Não é um efeito mágico, né? Embora pareça uma coisa bem legal de se ver, mas ali nada mais é do que o gelo seco. Então ele já diz para a gente que é uma sublimação, uma vasilha com água deixada no freezer. Então a vasilha com água ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, né? Todo mundo sabe que o objetivo do freezer, certo, é de certa forma congelar, embora seja para conservar esses alimentos, né, na hora de usar das vezes, mas aí também é para congelar. E uma vasilha com água deixada no fogo, semelhante ao que mostrou anteriormente, certo? Vai ser a evaporação. E o derretimento de um pedaço de chumbo, certo? É a fusão. Então, quando ele analisa para a gente, ele vai colocar o esqueminha aqui e vai trazer cada uma dessas frases, essas afirmações, e vai fazer a classificação em cada uma delas. Sublimação, solidificação, certo? Vaporização, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, que é a fusão. Então, você vai ter como resposta a letra A, certo? Pronto.